Os discípulos de Jesus não compreenderam quando ele vos disse que seria entregue às mãos dos homens. Eles ficaram a imaginar e nem quiseram perguntar a Jesus o que significava aquelas palavras. Assim também nós, com nossa falta de fé, nossa incapacidade, nós também não compreendemos essas palavras que Jesus queria dizer. Mas ficou registrado nas Escrituras e nós sabemos que tudo aquilo que Jesus estava prevendo realmente aconteceu com sua morte e crucificação. Portanto, pedimos discernimento ao nosso amado Jesus para compreender suas verdadeiras palavras narradas nesse santo evangelho de hoje. Sábado, 25 de setembro de 2021. Caríssimos irmãos, vejamos o santo evangelho deste sábado. Bom dia! Peçamos ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine e nos capacite para compreender suas palavras de salvação narradas nesse santo evangelho aqui pelo evangelista Lucas, no capítulo 9, versículos 43b ao 45. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas, e que nós podemos compreender pelo menos um pouquinho dessas santas palavras, que o Divino Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos entender algumas coisas do nosso Criador, do nosso Pai Celeste. Nós vimos aqui que Jesus falou que o Filho do Homem iria ser entregue nas mãos dos homens. Nós vimos nos evangelhos anteriores que Jesus falava algo parecido com o que ele disse hoje, que ele seria entregue na mão dos homens, dos doutores da lei, e que ele seria crucificado, morto, sepultado, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Este evangelho de hoje, na verdade, é uma continuidade dos evangelhos anteriores, quando Jesus falava sobre essa questão. Mas os discípulos de Jesus não entendiam, assim como nós também. Ao ver essas palavras, aí a gente fica a imaginar o que será que Jesus quer dizer com isso. Bem, nós sabemos o que Jesus quer dizer com isso porque ficou escrito nas Escrituras. Mas vocês imaginam eles, discípulos de Jesus, naquela época, quando Jesus falava essas coisas para eles, porque a morte e crucificação de Jesus ainda era algo futuro, não havia acontecido. E eles ficavam a imaginar o que será que Jesus quer dizer com essas palavras. Então, nós também, nos dias de hoje, nós sabemos de tudo aquilo que aconteceu, porque ficou relatado nas histórias das Escrituras. Todo aquele sofrimento e tormento que o nosso Mestre Jesus passou, doando sua vida
derramando seu sangue pelo perdão de todos os pecados de todos nós, filhos de Deus. Então era difícil dos discípulos compreenderem. E eles ficavam sem ter coragem de perguntar a Jesus o que significava, o que queria dizer que tais coisas aconteceriam. E, depois do fato consumado, o Espírito Santo veio até eles e revelou todos os planos de Deus que Jesus falava, e eles ficavam confusos, como nós ainda hoje, vendo todos os relatos que temos nas Sagradas Escrituras, dando conta de tudo o que aconteceu, e alguns ainda têm a coragem de dizer que isso é uma farsa, que isso não aconteceu, que Jesus não existiu, e etc, e etc. Gente, nós somos fundamentados na fé. A fé é ela que nos leva a acreditar que Jesus veio a este mundo para a salvação do mesmo. É a fé que nos mantém viva, essa vontade de viver, acreditando nas palavras do Senhor Jesus, porque nós sabemos, através da fé, que nós fomos comprados, que Jesus pagou um preço altíssimo com sua morte e crucificação, naquele cruzeiro de madeira por todos nós. Então, é através da nossa fé que nós acreditamos que Cristo realmente, que Ele é verdadeiramente o único Filho de Deus, aquele que o Pai enviou a este mundo para a salvação do mesmo. Portanto, meus amados irmãos, devemos louvar e dar-vos graças em todo tempo e lugar, e agradecer continuamente todos os dias de nossa vida pelo dom da vida, pelo dom maravilhoso que o nosso Pai Celeste nos deu. E mais ainda por Jesus Cristo ter feito tudo o que Ele fez, derramando sua cruz, doando-se por sua morte e crucificação para o perdão de todos os nossos pecados. E, consequentemente, nós enraizando esta fé em nossos corações, crendo que Jesus é o Senhor, que Ele é a nossa única e verdadeira fonte e razão de nossa vida, que Ele é o tudo, que Ele é o único e que Ele é o verdadeiro Senhor da vida, o nosso Salvador. E que todos nós, obedecendo às palavras do Senhor, crendo no Santo Evangelho, praticando e vivendo a vida segundo a vontade de Deus, que nós um dia ganharemos a nossa salvação. Meus amados irmãos, tenham todos vocês um sábado maravilhoso, iluminado pelo nosso Pai Celeste, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Amém.